tarde, 1h06. O Sala de Redação está entrando no ar no dia que o Internacional apresenta jogadores por atacado. Vamos lá, pesquisa interativa. Quem deverá ser, na sua opinião, o centroavante titular do Internacional? Será o Mikael, será o Romero, será o Alemão, será o Caldorini, será o David? O Internacional hoje tem 5 centroavantes, tá? E a pesquisa interativa que você vem no Twitter com @esportesgzh e agora também no chat da nossa transmissão no YouTube de GZH para calcar e argamassa confie na FIDA e Tintas Killing, a tinta gaúcha. André Silva no Beira-Rio. E Pedro, nesse momento está falando o William Thomas, que é o executivo do Inter, sobre a contratação do Mikael, e logo depois do Thomas, já o atacante do Internacional é quem vai se manifestar. Muito bem, voltamos em seguida então. Leonardo Oliveira, tá chegando gente que não... Se tu passar ali na frente do Beira-Rio, eles te contratam, hein, Leonardo? Pô, eu era centroavante também no Colégio Padre Rambo ali. Bom, claro, me lembro. Jogava bem, fazia meus golzinhos. Mas, Pedro, o Inter foi ao mercado e ontem me intrigou muito porque a gente tinha falado já do Mikael, o Romero foi uma surpresa e o Inter trouxe 2 centroavantes numa atacada. E aí eu fui atrás para tentar entender, né? E o que faz o Inter? O Inter oferece um menu completo de camisa 9 para o Mano. O Inter traz um centroavante de movimentação, um cara que ataca espaço, um cara que sabe construir o jogo, tabelar, que é o Romero, e traz um 9 de área, aquele cara assim, de pivô, de presença de área, que se dá muito bem ali naquele retângulo, que tem bom arremate, que é jovem. Então ele está oferecendo para o Mano os 2 tipos de centroavantes, para juntar aí com o alemão, né, e o Mano, na conversa que ele teve de manhã com os repórteres, uma conversa informal, ele trabalha muito a ideia de que o alemão é um cara que precisa de lapidação, que é um cara que precisa de ajustes, que é um processo um pouco mais longo. Ele admite que o alemão é o titular, não tem como ser diferente, mas hoje o Mano tem alternativas para a camisa 9, para todos os tipos. Ontem, Pedro, boa tarde para todo mundo. Quando a gente estava discutindo a questão do alemão, acho que o Guerrinha também estava opinando, e eu disse o seguinte: olha, o Romero, ele é um cara que começou do lado, mas ele se firmou, a carreira dele deu um salto quando o Crespo firmou como centroavante. Por quê? Porque ele dá opção. Ele dá opção e ainda disse, olha, o Inter vai atrás de um outro centroavante, né? Um jogador mais de área. Porque é isso que o Inter precisa, tendo Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Ele precisa de opções para atacar melhor. E foi isso que o Inter fez. Nesse momento, Pedro, para responder objetivamente a nossa interativa, tem que ser o alemão. Porque eu acho assim que existe e é meu também, tá? Existe um certo, assim, em algum momento, preconceito até em alemão, assim, até onde ele pode ir. Parece que a gente um pouco duvida, né, de que ele possa evoluir. Ele veio do Novo Hamburgo, né? É, isso. E aí, a cada jogo, eu disse várias vezes, cada jogo ele cresce, não esquece, né? Não, é isso. Eu acho que é precisamente isso. Eu acho que até como prêmio a esse esforço desse jogador que está evoluindo, ele tem chute de fora da área na trave, ele tem chute fora da área gol. Acho que foi o Léo que referiu ontem, né? Ele jogava mais dentro, agora já está saindo mais para os lados. Ele tem passe para gol pela esquerda, passe para gol pela direita, tem pivô. Eu acho que ele tem que ser o titular, por uma questão de campo, até de justiça para o alemão, sem preconceito, ele tem que ser o titular. Porque senão fica assim o alemão, né? O alemão vai lá, chuta uma bola na trave, Bagé, um gol de fora da área, e no outro dia chega 2 centroavantes. O cara dá um nó na cabeça dele, né? Mas pode até bater, boa tarde, Pedro, abraço em todos, pode até bater no alemão nesse momento a busca de outros concorrentes. Aí a gente vai ver a personalidade dele também como mais uma sombra e sai. Então vou mostrar para os caras que estão chegando que a 9 é minha. Porque dentro de campo ele prova isso. A vida de clube grande é assim, sem né? comparar, jogador. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos do Sala. José Alberto Andrade, que prazer, Zé Alberto. Estou de volta nessa Aliás, boa tarde, Pedro. Top of mind. Top of mind. Exatamente. É demais, é top of mind. Não, mas olha aqui, deixa eu falar para você o seguinte, ó. A RBS, ela foi considerada a empresa que as pessoas gostariam de trabalhar, em primeiro lugar. Segundo, a RBS está entre as 5 maiores empresas do Rio Grande do Sul, segundo a lembrança das pessoas. Ou seja, que empresa que nós trabalhamos, né? Vai começar. Vamos lá, André, vamos ouvir o novo centroavante do Inter. Isso, vamos ter agora a manifestação, então, do Mikael. Vai começar a entrevista coletiva do novo reforço do Internacional. Tá ligado. Então vamos lá. Mikael, boa tarde, bem-vindo aqui a Porto Alegre. Aqui bem à tua frente aqui. Tô louco para fazer
É aquilo que tu perguntou para nós ali. Tu me bateu mesmo. Cara, seguinte, a gente te conhece e te conheceu vendo jogar lá no Sport Recife, lá, né? E que te fez ir pro futebol italiano. Então eu queria que tu falasse pra gente sobre o que não deu certo na tua avaliação lá na Itália, né? Se é que não deu certo alguma coisa, enfim, e aí, por isso que eu quero te ouvir. E ontem, conversando com o teu empresário, ele disse assim, Imperador tá chegando. Onde é que veio esse apelido, essa questão do Imperador, né? Como tu era chamado pela galera lá? Primeiramente, boa tarde a todos. Então, cara, no Sport Recife, eu fui criado lá, tive bons momentos, graças a Deus, e acabei tendo a oportunidade de ir para a Europa, com a equipe italiana, uma equipe que está estruturando lá. E quando eu fui contratado, tinha uma comissão, e assim que eu cheguei, essa comissão tinha a aval, assim, que me levou. E aí, recém que eu cheguei, mudou de comissão, e infelizmente a gente sabe como é que é o futebol, acabei não tive muitas oportunidades como eu esperava. Lógico, é questão da adaptação, passei algum tempo para me adaptar, mas quando eu já estava adaptado, não entendi o porquê que eu não estava entrando em algumas partidas, mas serviu para mim foi de aprendizado. Saí novo também, pude aprender muita coisa, algumas experiências, então acho que isso me ajudou bastante. E sobre a questão do Adriano Imperador, é até uma brincadeira também com o pessoal, com o torcedor lá do esporte, pela força física, algumas características, mas nenhuma comparação, não, é só um jeito carinhoso que a torcida me chama também. Boa tarde, Micael, tudo bem? Tudo bem. Chamou a atenção há poucos dias uma declaração do presidente lá da Salernitana, da Itália, fazendo algumas críticas a você por conta da sua condição física e que, entre aspas, você não teria respeito pelo seu trabalho. Como é que você recebe esse tipo de declaração do mandatário do clube que você estava antes de vir aqui para o Internacional? Não, eu fico tranquilo, porque eu sei que algumas coisas a gente não pode controlar. Eu acredito que tudo está nas mãos de Deus, então é algo que eu realmente não me afetou. Então, assim, é a opinião do presidente, né? Tenho que respeitar a opinião dele também. Mas eu sei o que realmente aconteceu, o que eu passei. Então, assim, a minha consciência está limpa. Claro, tive alguns erros, mas minha consciência está limpa. Eu sei que eu fiz muita coisa boa também, né, nesse período. Então, trabalhar. Estou com foco total aqui já no Inter, que é um clube, cara, que me recebeu muito bem e pretendo estar bem fisicamente e tecnicamente o mais rápido possível para estar mostrando meu futebol aqui. Micael, boa tarde, seja bem-vindo ao Internacional aqui. Tu é um centroavante mais de área, né, posicional. O Inter joga com um esquema mais móvel, com o Alemão. Sim. Hoje como centroavante. Como tu vê essa disputa interna agora com a chegada do Romero, com o próprio Alemão, e falar um pouquinho mais das tuas características para o torcedor colorado? Eu venho acompanhando alguns jogos também. A gente vem vendo também que o Alemão está crescendo bastante. Eu torço muito, cara. Torço muito de verdade para que ele consiga desenvolver cada vez mais o bom futebol que a gente sabe que ele tem. Então, assim, eu torço demais pelos meus companheiros e só quem tem a ganhar é o clube, né? Então, isso é muito bom, a variedade também. Eu sou um cara mais fixo, mas assim como o presidente também falou, e o William também, eu não fico muito só dentro da área, né? Eu venho jogar também. E com esses companheiros que eu conheci também, eu acho que vai ficar muito, muito bom estar dialogando dentro de campo também com eles. São pessoas do bem, estão entrosados e são grandes jogadores. Caio, aqui, tudo bem? Seja bem-vindo a Porto Alegre. Você falou sobre a sua condição física, né? Que quer estar o mais rápido possível dentro da condição física. Qual é a tua condição física atual? Ontem a gente conversou com o teu ex-técnico, Gustavo Florentin, que te elogiou bastante, mas ele relatou que em determinado momento no esporte teve problemas com peso, ficou um pouco acima do peso e trabalhou para recuperar. Esse é um cuidado que tu tem que ter extra na tua passagem aqui pelo Internacional. E como tu está fisicamente hoje? Tem algum tipo de problema de peso ou já está resolvido isso? Professor Gustavo Florentin é um cara que eu gosto muito no futebol, um cara que me ajudou muito, porque foi um treinador muito importante para a minha carreira, principalmente você falou aí, pela parte física também, mas o meu histórico na parte física é mais quando realmente estava nas férias, então tinha uma mentalidade diferente, aconteceu alguma coisa, infelizmente às vezes aconteceu algum erro nas férias, mas durante a competição meu peso sempre está regular. Então, infelizmente eu
Acabei passando por isso na Salernitana. Estava voltando de férias, né? Assim, eu não entendi também o porquê disso, mas igual eu te falei, estava de férias, né? Assim, o nosso período. E aí eu sei que realmente eu errei, mas eu sei também que eu perco peso muito rápido e já chega a minha condição física perfeita em pouco tempo. Quase 100%. Acho que alguns dias eu já estou à disposição do professor, assim como o pessoal lá está me dando um amparo muito bom. Então, estou muito feliz, muito sentindo confortável. O pessoal está me deixando em casa mesmo. Então, acho que o mais rápido possível a gente está podendo ajudar o Inter aí. Mikael, aqui, boa tarde, bem-vindo ao Inter. Queria te ouvir um pouquinho, né, porque a gente escutou os dirigentes falando muito da vontade dos jogadores, os dois que estão sendo apresentados hoje aqui, de vir ao Internacional. O que você sabe do Inter? Como é que foi o primeiro contato com o Mano Menezes, com o elenco do Inter, para que você manifestasse esse desejo de estar aqui e voltar, né, já que você foi bem no esporte, fez vários gols, voltar ao futebol brasileiro e dar o resultado? Então, cara, o Inter a gente sabe que é uma equipe um clube que dispensa comentários, né? Um dos maiores do Brasil e do mundo. Então, eu aprendi isso desde moleque, porque eu nasci no Maranhão, mas eu fui embora com 6 meses para o Mato Grosso e nessa cidade minha que é pequena, tem mais ou menos 12 mil habitantes, só tem gremista e colorado, cara. Só colorado e gremista. Então, assim, eu já aprendi desde pequeno essa rivalidade e o tamanho do Inter no futebol brasileiro e mundial. Então, assim, na hora que surgiu essa oportunidade, que o pessoal veio falar comigo, o presidente também, e o William também, cara, eu meio que não pensei 2 vezes. Eu falei, cara, é uma grande oportunidade, o pessoal está confiando em mim. É um clube que, não tem nem comentar, um clube que gigante. Todas as partes aí. Então, é um sonho na minha carreira. Também um cara que ficaram muito feliz é um amigo meu, radialista, né, que ele acabou falecendo, é um colorado. Sabe onde ele estiver aí, é um colorado. Então, assim, eu fico muito feliz por ele também, né? Cara, muito amigo meu. Mikael, aqui na frente, aqui. Você veio de uma torcida que ela é exigente, que é a torcida do esporte. Sim. E agora você veio para uma outra torcida, numa camiseta muito mais pesada e muito mais exigente. Como é que você está preparado para abraçar a torcida e a torcida te abraçar? Eu gosto Eu gosto disso, cara. Eu acho que é isso que mantém a gente atento, vivo. Lógico, a gente tem que saber lidar com as críticas, mas eu acho que isso é importantíssimo, porque sem isso a gente não evolui, né? Então, é um clube que tem uma massa gigante. Então, fazer tudo, poder ajudar dentro de campo para poder conquistar o torcedor. E é um clube que está sempre disputando títulos, né, cara? Onde qualquer competição que ele entra, tem que pensar em ser campeão brasileiro, sul-americana, como está bem nas 2 competições, então tem que pensar em ser campeão sempre. Aqui. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Inter. Ontem, uma página do esporte fez uma publicação com alguns gols teus, alguns lances, e na legenda tem potencial para ser ídolo do Internacional. Tu te vê com esse potencial também? Eu vejo o potencial de conquistar as coisas aos poucos, mas tudo que eu faço é de coração. Então, assim, a torcida ela sabe que quando eu entro dentro de campo, eu deixo o meu melhor, faço de tudo para sair de lá desgastado, deixar o meu melhor. Então, acho que isso vai conquistando o torcedor e a gente acaba conseguindo nossos objetivos também, para mim e para o clube principal. Encerrada a entrevista coletiva. Valeu, obrigado, Mikael. Encerrada a entrevista coletiva do um dos novos atacantes do Inter, né? Que é o Mikael, porque camisa 32, aliás, ele vai vestir. O Romero, que foi apresentado antes, será o camisa 9, e o Mikael, camisa 32. Falta ainda o Inter oficializar e apresentar também o Everton, né? O lateral direito, que está vindo do Vasco da Gama. Aliás, Pedro, deixa eu fazer um relato breve aqui, fiz em Esportes ao meio-dia. Importante. Pela manhã a gente conversou com o Mano Menezes. Ele veio conversar com a gente, falar do frio, enfim, bateu papo. O Mano é daqueles treinadores da moda antiga, que tu ainda para e conversa, não precisa da entrevista formal. E no bate-papo, e aí, claro, ele sabe o que ele vai e o que ele não vai dizer, evidentemente. A gente conversou com ele, os repórteres aqui, sobre vários assuntos e colocamos também questões pertinentes ao dia a dia, que são importantes, como, por exemplo, né, o jogo de domingo e esses jogadores que estão chegando aqui. Vou começar pelos jogadores. Mikael, segundo Mano, jogador que faz um bom trabalho de pivô, tem bom arremate, jogador de área, né, e que ele queria um jogador com essa característica. Por quê? Porque o Romero, que ele está trazendo, é um jogador que tem uma característica semelhante à do alemão, de jogar em transição, são as palavras do Mano. O Romero, inclusive, aqui na entrevista, falou muito sobre o Hernan Crespo, que o Diogo e o Léo estavam citando anteriormente, que com ele teve, a expressão foi dele,
dele, do Romero. Ele teve um clique, né, que é uma virada de chave, enfim, na sua carreira, porque ele aprendeu a ser um jogador de área, um fazedor de gols, com o Crespo como seu treinador, o ex-centroavante da Argentina, lá no Defensa e Justiça. E o Mano disse o seguinte, aí eu perguntei, tá, mas e o alemão é o quê, na tua visão desse bolo todo? Ele disse, não, o alemão é um jogador de transição, como é hoje o Romero, hoje é meu titular, os dois que chegaram terão que provar em treinamentos e jogos quando entrarem que tem a condição de se tornarem o titular, né, da função, porque por enquanto, né, o alemão é meu titular, vai inclusive começar o jogo domingo, ele já avisou, disse, olha, pelo que ele jogou contra o Palmeiras, não tem como não escalá-lo no jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. E aí, sobre o jogo também, confirmou as voltas dos laterais, que é importante, confirmou que o Moledo não joga, o Moledo voltou a sentir o joelho no treino de ontem, deu um chute que acabou pegando meio que o chão junto com a bola, então vai ser preservado, fica de fora, e o Mano lamentou muito isso, porque o Moledo seria jogador para combate físico ao Hulk, expressão utilizada inclusive pelo próprio Mano nesse bate-papo que a gente teve. Deixou em aberto a dúvida lá entre o Wanderson, o Pedro Henrique e o Maurício, mas o Pedro Henrique deve estar perdendo a posição no time. Muito bem. Guerrinha, o que dizer disso, Guerra? Pedro, eu precisava saber, porque eu tenho uma informação que o Micael chegou bem acima do peso, vai demorar um pouco. Então, e olha, o Micael, eu falei nele no ano passado, quando vi jogo do Sport, eu digo que tá aí o centroavante. Mas parece que é um problema inerente a ele. Né? Hoje me disseram até assim, me usaram uma... Hoje ele tá Walter. Então vai ter que perder peso. O visual aqui, Guerrinha, vai precisar de um tempinho. Não é para agora. Não, que eu estou bem informado sobre o Micael. Ontem eu falei aqui, o Micael estava em Porto Alegre fazendo exame. Né? Mas o alemão é o titular. Quando o Micael estiver inteiro, joga o Micael. Nem conhece esse gringo aí. O gringo é o terceiro reserva. O gringo vai ficar esperando, veio conhecer Porto Alegre, vai ficar no banco aí. É Micael, depois alemão, depois o gringo. Mas é bom, né? Ter fartura sempre é bom. Né? Quem tem 3, daqui a pouco tem 2, daqui a pouco quando tem 2 tem 1, não fica sem nunca. Foi boa a escolha do Micael. Agora tem que torcer pro Micael entrar em forma logo aí, né? Parece que vai ser um pouquinho demorado, não vai ser tão rápido como se imagina. A entrevista acabou sendo pontuada por isso, né? Muitas perguntas sobre o peso que ele sofreu na Itália também. E ele é sincero. Exatamente, ele foi sincero. Ele disse, olha, errei nas férias, né? Talvez até tenha mais problemas em relação a isso, mas o fato é que pelo menos nas férias ele disse que, enfim... Ontem eu brinquei com ele, Leonardo, até para me despedir de vocês aqui, a gente liberar a sala também. Eu brinquei com ele, né? Eu quero fazer aquilo que tu perguntou, porque ele na chegada, ele chegou rindo aqui, olhou para nós assim, vocês estão com fome, já almoçaram? Aí a gente riu, todo mundo na sala, e eu gritei, leva ele no Dipaolo, e eu disse assim pra ele, Pedro, tô louco pra ir lá, mas precisamos fazer a entrevista antes. Ele é um atacante com fome, ele ataca, né? Já tem a saída, bota atrás do gol do adversário uma carrocinha de cachorro quente. Ele vai sair correndo pra lá toda hora. Agora, sabe ontem eu conversei com ele, com o Zé, ontem eu conversei com o João Vitor Amorim, que é nosso colega da Rádio Jornal do Comércio lá de Recife, e é nosso ouvinte, diz que escuta de noite no Spotify, o Salas, que de noite está em casa, está escutando o Sala lá em Recife. E eu perguntei do Micael e tal, e até ele me mandou um recorte do áudio de uma entrevista que ele fez, um especial lá no final do ano com os centroavantes dos times do Recife, e o Micael admite que ele tem esse problema, que é algo que no esporte cobravam muito dele, que ele precisa sim se cuidar. Esse jogador ele tem uma trajetória curiosa, ele mencionou ali que ele nasceu no Maranhão, ele é de Bacabal, mas ele cresceu, ele foi com meses para o interior do Mato Grosso, uma cidade chamada Cláudia, 600 quilômetros de Cuiabá. E ele estava em Bacabal, e aí os caras disseram, vai ter uma peneira do esporte, aqui ele estava nas férias, e ele não deu muita atenção. E aí na matéria do GE. Globo tá assim, vai ter lanche, ele, opa, aí ele vai e passa, em 10 minutos da peneira ele passa. Então ele tem essa questão com a comida, que é algo que atrapalhou ele lá na Itália, ele estava sozinho lá, ele sai, né, de uma estrutura de Recife, do esporte, onde ele era ídolo, vai para a Itália, um outro país, e aí é um jovem, mas é um ponto de atenção, e ele admite isso. Ele disse que nessa entrevista que o João me mandou, ele disse, eu voltei da pré-temporada e já perdi 5 quilos,
Ou seja, ele ganha peso muito rapidamente. E ele é um jovem. Hoje, ele consegue dar conta disso, mas com o tempo a gente não consegue, né, Bagé? Na entrevista agora, mas ele Léo, na entrevista ele admitiu eu destaquei a parte da sinceridade, porque, poxa, claro, ele também, como ele disse, ele tá vendo um sonho, tá chegando num clube grande e tudo mais. Porque geralmente o cara foge disso, né? Pois é, essa e ele não, ele respondia só, ele errei realmente. E na comparação que até se citou vai ter que cuidar das férias dele, né? Não, nesse negócio que se citou o Walter, eu vejo uma vantagem, ou ouço uma vantagem do Michael para o Walter. O Walter, a gente acompanhou o surgimento dele, até pela criação do Walter, pela dificuldade. Ele tinha, além da dificuldade de se expressar, o Walter era possuidor assim, de uma ingenuidade até profissional, sabe? O Walter não era um bad boy, mas ele tinha era um histórico familiar que era mais complexo. Exatamente. Pra ele lidar com a vida me pareceu profissional que o Michael é muito mais consciente, a vida o tornou mais consciente das próprias limitações, dos próprios problemas e dos caminhos de solução e de quanto ele depende disso. Então, me parece que o Michael, para digamos que ficar livre desse problema ou controlá-lo, ele tem uma estrutura pessoal que o Walter talvez não tenha tido ao longo de uma carreira que ele jogou fora, e jogou fora é muito fácil de dizer, mas que ele não pôde sustentar. Eu lamento muito pelo Walter, não talento tinha, né? Talento e uma personalidade legal, cara. O Walter não era um antiprofissional. O Walter era um cara do bem, né, Zé? Exatamente, é isso. Não foi o cara que jogou fora a carreira, e não. Outra, o Walter sempre foi assim. Teve uma época que o meu irmão, o Ronaldo Rangel Bagé, foi técnico do Sub-20 do São José e do profissional. Ele acumulou os dois times. E é ele que sobe o Walter pro profissional. E o Walter já desde moleque tinha a qualidade e já a dificuldade com peso. Porque o Michael, nos outros assuntos, ele mandou muito bem. A questão, por exemplo, do Imperador, ele já rapidamente ele tirou fora, não, já matou na raiz com educação. Ele lembrou que ele lá na cidade dele, no interior, era Grenal, tinha rivalidade, mandou um abraço pro radialista que era colorado. Ele foi bem na entrevista. Ele parece ter mais estrutura para saber reconhecer o que não está certo e o que tem que melhorar. E que isso, a gente sempre falou do Walter e fazia, os mais antigos vão lembrar bem do Inter, a comparação inevitável que se tornou para mim quase que perfeita, infelizmente, com o Claudio Miro, né? O Claudio Miro, ele tinha talvez os mesmos problemas do Walter, não só com o peso, mas de estrutura pessoal. Assim, o Claudio Miro, figura maravilhosa que a gente conviveu até o fim da vida dele, precoce demais. Fazer matéria do Claudio Miro com o Walter. Tudo foi precoce negativamente no Claudio Miro. Ele abandonou uma carreira brilhante precocemente e a vida ele acabou saindo também precocemente. É que tem algo, Zé. Eu tava vendo os lances do Michael ontem, né? Até para entender por que o Inter tinha buscado 2 9s e tal. E ele é um jogador de uma agilidade pro tamanho dele, porque ele é claro, tem momentos que ele tá fora, a gente percebe que ele tá acima do peso, mas a formação física dele é de um jogador grande, né? E falam do Imperador lá em Recife, não é por ele jogar tanto quanto o Adriano, mas pelo tipo de jogo. Pelo tamanho, né? Pelo tamanho e pelo tipo. Ele é aquele cara de força, de partir para cima do zagueiro, de ganhar na imposição, né? Mas ele é ágil. Porém, ele precisa ter consciência, ou quem trabalha com ele, de que hoje ele tem 22 anos, talvez com 25 ele já não consiga. E o excesso de peso castiga muito a articulação, joelho, tornozelo, e isso cobra um preço e encurta a carreira. A recuperação também é mais lenta, né? De um jogo para outro, né? Exato. Eu vi especialistas falando, teve uma foto do Walter, o Walter jogou lá em Manaus, num time de Manaus, né? É o Amazonas, eu acho. Amazonas, isso. E o Walter, o Walter tava... obeso. Com perna de marido. Sim, né? ele não conseguia se movimentar assim e aí, no dia a dia. Quase. Eu vi um especialista comentando assim, olha que é um crime que se coloque um atleta a jogar com esse peso, porque ele vai ter complicações no futuro para caminhar. Porque isso sobrecarrega articulações, joelho, tornozelo, enfim. Tomara que o Michael, ele me parece um cara muito lúcido, muito centrado, e ele é um jovem que ele corrija isso. Porque potencial, ele tem. É uma situação bem complexa, essa que eu me lembro, Léo, que eu entrevistei quando um preparador físico era do Goiás, na época da gente tratava daquelas questões do Walter, lembra que ele acabou ficando com a namorada no apartamento, enfim. E aí, esse preparador está me dizendo, me foge o nome dele agora, que se ele emagrecesse demais, vamos dizer,
E ele teria problemas também, porque esses jogadores eles têm uma compleição física que ela exige um certo peso, assim. Sim, aí o cara perde. O corpo acostuma, né? Não, assim, então... Ele fica fraco demais. Exato. Então, assim, de repente, assim, a gente até de forma leiga olha, talvez ele esteja um pouquinho acima do peso, vamos dizer, né? Mas se ele perder massa muscular demais, ele acaba não conseguindo chutar, aí a compleição mobilidade. física, né? Ele nunca vai ser um cara seco. Exato. Né? Ele a gente chama atarracado. É uma outra régua, sabe, mas pra gente olhar. Ele mesmo assumiu, ele tem facilidade de ganhar peso. Ele até diz que tem também facilidade de perder, né? Mas quando jovem, mas né, o corpo sente, né, Léo? E sente não, também essa estrutura, né? Tem uma entrevista, Bagé, que ela é maravilhosa, quem puder depois pega no YouTube, do Jô Soares, ainda o programa do Jô na Globo, com o Walter. O Walter tinha chegado no Fluminense. E a entrevista é uma delícia, porque aí eles vão conversando sobre comida e tal, e o que tu gosta, o que tu não gosta. E em determinado momento o Walter disse assim, mas agora no Fluminense eu tô tendo de me readaptar ao futebol como magro. Porque eu me acostumei a jogar acima do peso, e aí o tipo de jogo é outro. E agora mais magro, eu preciso me readaptar, porque eu tenho mais velocidade, eu tenho deslocamento. A dinâmica muda, é interessante, né? O Jô foi um cara que fez um... Por isso, Zé Alberto, quando eu vou lá no Di Paolo, eu vou mais no galeto e menos na massa, mais no radite e tal. Eu vou mais na massa. O corpinho sarado, né? Eu deixo pra ir lá no dia que a nutricionista me libera, Pedro, que daí eu como à vontade. Eu vou na massa. Faz bem. Aquele molho de tomate seco. Tu vai ali no laçador, Pedro? Sim, no laçador. Eu às vezes vou a Caxias mesmo. Aí tu vai direto na fonte, lá em Bento, ali na estrada. Eu, quando vou no Di Paolo, vou no caixa. Eu não vou no caixa porque eu uso o nome do Pedro. Di Paolo eu vou dentro do tempo que era Giuseppe, Pedro. Eu chego lá, falo Pedro. Uma indicação lá. Top of Mind, aí não tem. Agora Top of Mind, pô. Bom, deixa eu lembrar aqui pra vocês, ó. Aliás, tá invicto no Top of Mind, né? O Internacional tá repetindo uma estratégia de muitos anos atrás, eu não me lembro quem era o treinador. O Inter fez um vestibular, não sei se vocês se lembram. Celso Washington, né? Era o Celso Washington, Christian, Robson, Alberto. Que veio, Alberto. Isso. Agora tem Micael, Romero, Alemão, Cadorini. É um vestibular aí de novo. E o David? Não, o David Pedro, o David está aprendendo o hino, o David está aprendendo o hino do Inter para cantar. Mas tem uma semelhança, Guerra. E, sabe, aquela hora que entrou a entrevista era o que eu ia falar sobre o Alemão. O Alemão aprimorando, o Mano está fazendo esse trabalho com ele. Eu tenho dois casos no Inter que eu não vou comparar jogadores, eu vou comparar processos, que são o Leandro Damião e o Christian. Vocês lembram as primeiras partidas, especialmente do Christian? O Christian teve uma partida contra o Atlético Paranaense, que ele entrou um pouco antes do vestibular, foi um desastre, assim, coisas inacreditáveis que o Christian fez. Ele foi sendo aprimorado, ficou fora do time, depois veio o vestibular, veio aquele Campeonato Gaúcho de 97, o Christian o vestibular é uma expressão do Ibsen Pinheiro. E foi o grande top do vestibular. E o Leandro Damião... ele virou Jesus Cristo. E o Leandro Damião... Ele, por começar tarde no futebol, quando ele entra no Inter, ele acaba jogando uma final de Libertadores. Ainda como garoto, Leandrão, ele era chamado, e daí foi Damião para diferenciar daquele outro centroavante, Leandrão. O Damião, ele tem problemas técnicos, de fundamentos ainda. Ele não teve base. E por isso, aí ele vai sendo trabalhado e chega ao ponto que chegou. Então, claro, eu não estou cobrando que o Alemão venha a ser o que foi o Damião e nem o Christian, que para mim, imagina o Christian jogando hoje. Aquela bola que jogava, ele fazia tudo, ele fazia transição, ele fazia jogada pelo lado e fazia um monte de gol. Muito bem, eu não estou cobrando que o Alemão venha a ser isso, mas eu vejo um processo muito semelhante e acredito muito que o Alemão venha ainda a crescer bastante se esse é o projeto do Mano e de quem está lá no Inter. E eu acredito mais ainda, Zé Alberto, que quando tiver sujeira, tu bota o Gimo multisuperfícies. Comigo mesmo. Esse é o porque imperador. Sujou, passou, limpou. Esse é o verdadeiro imperador. É um produto Gimo. E quando é Gimo, a qualidade é comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam naquele molho de tomate para pizza, que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Bom, deixa eu lembrar também que o Grupo IES apresenta Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia e 3 revisões inclusas. Tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. A gasolina tá cara? Então tá. Vai de Kwid,
com a IESA. Intervalo comercial, nós Minuto voltamos Grêmio, em seguida. Né? Depois a gente vai ter um Minuto O Grêmio. Minuto né? Mancini mais para frente. Isso aí é mais para frente. Nós estamos trabalhando mais para frente. E vamos falar do Ferreirinha, né? Ele e o Kahneman, que são minha dois pauta. expoentes do Grêmio, não conseguem jogar. É a minha Voltamos pauta. em seguida. 1h41, chegou aqui no Sala uma novidade que é um espetáculo. O tênis Fly, um tênis cheio de estilo, mega confortável, tão leve que parece que está sem nada nos pés. Tênis com muito estilo é Fiber. Venha conhecer logo o seu em fiberoficial.com.br. Bom, Bagé, o Grêmio tem 2 jogadores que seriam fundamentais nesta caminhada, são fundamentais. O Ferreirinha e também o Kahneman. Eles juntos custam ao Grêmio quase 2 milhões de reais por mês, mas eles não conseguem jogar por problemas físicos. É distensão, é cirurgia, eu não sei o que é mais, e o Grêmio praticamente não os tem. O que dizer disso, Bagé? Pois é, Pedro. Sabe que eu estava hoje dando uma olhada na quantidade de jogadores que estão lesionados, né? E tem 2 que agora voltaram a trabalhar com bola e que também seriam fundamentais desde que eles tivessem uma sequência dentro de campo. Eu estou falando do Edilson e estou falando do Elkson, né? Pela qualidade que o Elkson mostrou. Eles voltaram agora a trabalhar com bola, se recuperando de lesões musculares e tal. Estão liberados esses 2, né? Provavelmente já fiquem à disposição, né, do Roger para sexta-feira da semana que vem, daqui uma semana, contra o Guarani. Mas eu tô colocando esses 2 já no início da tua pergunta, justamente porque são 2 jogadores que chegaram com status de liderança técnica e também liderança de experiência de vestiário, mas principalmente jogadores para usarem a camisa titular do Grêmio. O Ferreira, para mim, ele ainda é o melhor jogador do Grêmio, se a gente pegar aí tudo o que ele entrega para o Grêmio. É o cara que tem atitude no momento do improviso, porque faz a bola chegar no Diego Souza. Eu sei da importância do Diego Souza, mas ele depende, como qualquer centroavante, que ele seja municiado. E nem sempre a bola chega pro Diego Souza. Então o Ferreira é o cara que consegue criar uma jogada, ele é o cara que consegue criar uma finalização. Então, para mim, a importância dele nesse grupo ainda é de um status de um protagonista. O Kahneman nem se fala por toda a entrega que o Kahneman tem, né? Mas o Kahneman teve uma lesão muscular justamente quando estava se recuperando ainda de um outro processo. Sem dúvida nenhuma, Pedro, que a gente sempre vai falar na questão do salário. Eu até não me apego no custo desses 2 jogadores especificamente, porque eles entregam. Né? O Ferreira, eu pelo menos não considero caro, merecem, o né? Kahneman também. Eles buscaram, cada um pela sua forma, né? Cada um pela sua maneira, mas eles alcançaram esse patamar de receberem altos salários pelo que eles entregam. Agora, sem dúvida nenhuma, que preocupa justamente no momento em que o Grêmio tem um período de tranquilidade de tabela, né? Porque até bem pouco tempo a gente discutia o Grêmio com dificuldade de entrar no G4. Agora a gente discute o Grêmio podendo, quem sabe, até colar lá em cima no Cruzeiro, mas fazem falta. E o Ferreira especificamente, porque o Ferreira ele vem tendo um histórico. Me passa uma ideia, Pedro, de que o Ferreira ele acaba em alguns momentos indo quase para o sacrifício. Sabe, me passa essa ideia, Zé, de que o Ferreira ele chega perto do 100% e ele já vai para o jogo, até pela necessidade do Grêmio. Do ponto de vista de lesão daquela antiga, que isso ele força, recuperou, né? O Ferreira vem jogando no sacrifício. O primeiro jogo que ele jogou, ele disse. E não houve recuperação plena do Ferreira. Não houve recuperação. A lesão muscular, não vou dizer que ela seja consequência direta, também não posso chegar a esse ponto. Mas que ele vem jogando no sacrifício com dor da lesão que ele tinha, ele disse que sim. E nos outros jogos seguintes, em que ele começou jogando, também houve, de parte dele, sensibilidade, dores ainda derivadas da lesão. Mas é um ponto de preocupação, né, Bagé? Porque o Kahneman, por exemplo, até a gente mencionou isso na jornada terça-feira, o Kahneman, os números dele, nem vamos pegar a temporada passada, que aquela foi uma de superação. Ele foi pro sacrifício, ele jogou com dores, mas ano a ano a média dele vem caindo, né? O número de jogos dele vem caindo. Isso é um ponto de preocupação, porque é o sinal de que é um jogador que se lesiona muito. Mas também é normal que depois de tanto tempo parado, né, tanto o Kahneman quanto o Ferreira, que eles têm esse tipo de lesão. Eles levaram algum tempo para se recuperar.
E é normal que o jogador, quando volte, tenha esse processo de uma lesãozinha muscular ali, outra ali. Não, nesse momento que eles estão voltando. Normal não diria, mas é compreensível, né, Tu não Pedro? pode curar um jogador, ele entrar em campo e ter outra lesão e vai parar 3 semanas de novo. Não, Pedro, mas é que quando tu para muito tempo, por exemplo, o cara quando tem uma lesão de joelho, né? Ligamento, que é a lesão mais complicada, que é uma lesão que leva 6, 8 meses. O jogador ele volta e por essa longa inatividade, ele acaba lesionando. Ele tem outras microlesões. Exato. Tanto é que o Ferreira tinha uma hérnia inguinal e agora ele tem uma lesão muscular. Porque ele ficou quanto tempo, Ferreira, Bagé? 4 meses? É que essa dificuldade, Léo, se a gente pegar o problema que ele teve no joelho, que foi lá no Grenal, foi até na estreia do Filipão, aí depois ele recupera fica um longo tempo, né? Aí quando ele volta, ninguém sabe qual é o problema que ele tem, aí ele mesmo, juntamente com seus médicos, fora do Grêmio, descobrem que ele tem uma hérnia inguinal e que ele precisa passar por um procedimento cirúrgico. Ali se perdeu muito tempo sem saber qual era o tratamento que tinha que se fazer. E ele é um jogador, Pedro, que ele acaba sendo exposto, como ele é um driblador e ele é um cara que vira quase um auxiliar de lateral, ele literalmente apanha muito durante os jogos, né? Então, não, mas aí seria uma lesão que não é muscular. Né? Não, seria eu te entendo. Por isso que eu estou fazendo as duas ordens cronológicas, pegando lá o período em que não sabia o que ele tinha. Isso que acaba de dizer o Léo. Ele fica longo tempo fora pela questão do joelho, que ele correu o risco até de uma cirurgia. Daqui a pouco ele tem uma lesão que ninguém sabe o que é, se trata de uma maneira, daqui a pouco se descobre que não é nada daquilo e ele tem que passar por cirurgia. Ele fica mais um tempo fora. Então, ele está entrando quase que fragmentado. Né? E entrando, obviamente, pela necessidade que o Grêmio tem, pela qualidade que ele entrega. Vale praticamente o mesmo pro Kahneman, que ele fez uma cirurgia de quadril. A surpresa do Kahneman foi essa lesão que ele teve doméstica, né? Porque isso que acabou atrapalhando, né? Sai do contexto, né? Mas o Kahneman já tem aquele histórico que a gente mencionou até na jornada, tem um gráfico em GZH, feito acho que foi pelo Marcos Souza e pelo Eduardo Castilhos, nossos colegas, de que ele vem caindo temporada a temporada. Né? O Jeromel também vinha, o Jeromel está jogando bastante nessa temporada, mas o Jeromel também vinha com números que vinham caindo. Isso é claro que é um sinal do jogador que vai avançando a idade, que já sente mais o ritmo de jogo. O ritmo de jogo aqui no Brasil, ele é insano. Não é de graça que nessa temporada o Jeromel bateu a meta e nós estamos aí no final de julho, porque o Grêmio está jogando uma vez por semana. Né, tá com um calendário mais racional, não é o calendário que o gremista quer. O Grêmio estabeleceu uma meta, Léo, o Grêmio estabeleceu uma meta, não vai cumprir, daí nós vamos negociar. Que nada, o Jeromel cumpriu a meta. Mas o Grêmio joga uma vez. Agora, por exemplo, o Grêmio jogou seguido, né? O Grêmio jogou sábado e jogou terça. Mas aí para 10 dias, aí tu tem chance de recuperar, de descansar, né? De dar folga pro jogador, que é muito importante. Os caras precisam de folga também, daquele momento mas de quando ócio. o Jeromel não jogou, foi aquele segundo tempo contra a Ponte Preta, tu viu o terror que foi? Foi um terror. Tem gente que achava que o Jeromel, temos que discutir. O Jeromel é um cara que é muito caro para a próxima temporada, pelo amor de Deus. E o Kahneman também, mesmo o Kahneman com esse histórico de lesão, o Kahneman é um cara que, na minha opinião, tu não discute, Zé. Não. Pro time do ano que vem, tu começa por ele e pelo Jeromel. Não, eu tô cobrando do Grêmio desde aquela entrevista do presidente que diz que o caso do Kahneman veio uma nova gestão aí. Não, o Kahneman já tinha que ter sido procurado antes até do que parece que já foi, para renovar o contrato e a próxima direção que aplauda a anterior. Aliás, a gente fala muito do Jeromel. O Jeromel, pra mim, ele é o craque da Série B, né? Ele sobra. Ele é um adulto jogando com crianças na Série B. Ele sobra. Mas tem um cara, Bagé, só no Vasco, que é bom a gente ficar de olho. Esse é jogador pra... Ele é top de linha. A gente vai ver esse cara jogando em grandes ligas. Andrei, 18 anos. O que esse menino tá jogando ontem? Ele fez gol contra o CRB. Né? Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno. É aqueles jogadores que surgem e que logo a gente vai ver saindo. Tem só 18 anos. Sobre o Jeromel, outro dia eu até brinquei, né? Eu sei que a bola de prata é só para quem tá jogando Série A. Mas daqui a pouco poderia abrir uma sessão por tudo que tá jogando o Jeromel. Claro que às vezes a gente faz uma brincadeira, também num tom de exagero. Mas o SofaScore, né, que é uma ferramenta de estatística, ele fez um levantamento com o Pedro Jeromel, ele separou alguns zagueiros assim, e eles separaram cortes, né, interceptações, a maneira, disputas de bola aérea, defensiva e tal. E o Jeromel, aos 36 anos, entre os atletas de Série A e Série B, ele é o jogador que mais realizou cortes. Eles totalizaram nessas 21 jogos um total de 100 cortes. Ele tem, por exemplo, 73% de duelos aéreos ganhos, que é a principal qualidade, pelo menos na minha opinião, de característica do Jeromel, que é a antecipação, né? Ele faz a leitura, ele antecipa, ele não é o cara do confronto, né?
Ele é do 1 contra 1, mas ele não vê ele dando jogo de corpo em ninguém, até porque ele não tem tamanho para isso. Mas é incrível os números, né? A precisão de um cara aos jeito, 36 anos. Só não é mais parecido com a precisão do Mauro Galvão, que era um... Eu lembro muito também do Mauro Jeromel não dá Galvão. os carrinhos. O Galvão dava um carrinho, que era uma coisa assim, que é aquele que se não acertar na bola, o cara corre o risco de ser expulso e suspenso. Ele dava de Só lado que ele e saía acertava jogando. só na bola, ele Saía nunca jogando. lesionou ninguém. A leitura que ele tinha, né? Era impressionante. O Jeromel não dá o esses- carrinho, mas é do mesmo time. Mas já Esses chegasse números a que perder o- o sono pelo fato do Vasco ter feito 4-0 e o Grêmio ter caído para terceiro lugar e pode cair para quarto hoje? Não, porque eu tenho um dos meus gurus no rádio jornalismo brasileiro se chama Adroaldo Guerra Filho, né? Então, quando o Guerrinha disse ontem que já ia apostar lá na KTO Esse no é bom. Vasco, eu digo, cara, eu vou Foi a olhar... metade, foi É. a metade do PPR. Foi. Quando ele começa a apostar apartamento, as coisas, eu sei que ele tá com a razão. Vamos parar com a brincadeira. O É. CRB, eu vi no Olímpico. CRB, porque o CRB o time da padaria Esteves, aqui da Zenha, não quis fazer com o CRB. Achou que era covardia. Ele deu Mas mostra o de pão reação. da padaria Esteves é bom, cara. Ele deu mostra de reação, mas aquele jogo contra o Grêmio melhor que o CRB. evidenciou a dificuldade técnica que tinha Mas o teve, CRB. teve né? um lance nesse jogo, claro. Mas que eu não perdi o sono, 4 a ô, Léo. 0. Só para responder não. o Pedro, não perdi o sono. Não, a preocupação do Grêmio não é segundo, primeiro, terceiro. A preocupação do Grêmio é de relação ao quinto. O é o bloco jogo do disparou ali. Londrina. Mas do Tom contra Bense. quem? Contra quem o quinto? Essa que não tem quinto. Não, é que se o Londrina ganhar essa diferença que hoje ela tá de 7, né? Ela pode Londrina cair. e O esporte deu uma subida ontem. Tá, ganhou. perfeito. Como diria Guerrinha, Vai nosso guru, Vai perdendo vai ser um quinto honroso. Não, é Não, que... ninguém duvida que o Grêmio vai subir, mas tem quinto. E eu vou dar outro que tem. Sampaio Correia. Mas Se quiser, não sei se quer subir. Mas não sei. esse é o marido correto, né? Ele cresce em casa, né? Sabe o que Fora vai de acontecer? casa. Sabe o que vai acontecer? Agora lá no é difícil Grêmio? ganhar deles. Bagé, sabe o que Tu que é vai assim, acontecer? Bagé? Tu é correto? Sempre assim? fui, Pedro. Por isso que eu já sou casado há tanto Não, tempo. só para saber. Olha aqui, sabe o que vai acontecer pro Grêmio? Nós, né? Tu também é. Se os reforços, os três Claro, reforços, Tassiano, Lucas Leiva e Guilherme, se eles não derem certo, Tá, pensando no lado pessimista. se eles não derem certo, o Grêmio vai ser o que foi no primeiro turno. Só vai ser vice-líder. Aí que tá, é por isso que eu citei quando Não tem o há quinto. pouco. Gente, o Grêmio vai subir. O quinto lugar, o Londrina. Não, mas a o gente fala até Tombense. de não passar tanto trabalho. Bom. Isso Porque é- o Elkson, por isso que eu citei o Elkson e o tem o Edilson. Elkson ainda, o Kahneman, nem estão porque botando isso eles aí de estando reforço. em condições, a gente sabe que o Edilson não vai jogar todos os jogos, como já não jogou no ano passado no Havaí. Mas ele entrega uma qualidade e liderança que o Elkson entrega, que o Kahneman entrega. E a gente tá falando de jogadores que estão fora do time nesse momento. Então, a tendência, e o próprio Lucas mesmo Leiva, assim, que está o Grêmio não tá desembocado, sofrendo. o Guilherme está desembocado. Por isso que tem um grande mérito, por mais que por vezes a gente tenha que analisar coisas que, na minha visão, o Roger se equivoca, tem um mérito muito grande do Roger, porque o Roger conseguiu montar esse quebra-cabeça e faltavam peças para ele fundamentais, que agora ele tem um pouco mais de qualidade. A questão do quinto, né, Bagé, é para evitar o estresse. Claro, Pra evitar aí o eu zum, perderia zum, o zum. sono, que perguntou o Pedro. Imagina. Não é, mas o Grêmio, estresse é a gente fecha, Zé, de que o Grêmio vai subir. Ele pode subir com tranquilidade ou ele pode subir assodado, com alguém ali bafejando Mas ou tendo que fazer resultado. É que eu acho que o assodado, Léo, do Grêmio, não é um assodado com a tabela, é um assodado com o que o torcedor vê. Por quê? Semana passada, se a gente prestar atenção, e aí se justifica, o torcedor do Grêmio foi sempre acostumado a ver jogo de Série A. Na semana passada, a gente teve um exemplo típico do que acontece na diferença Grêmio-Inter. Na terça-feira, nós tivemos um jogo típico de Série B, um horror de jogo em Brusque com Brusque e Grêmio. Era um jogo de gauchão. É um jogo de dos Série ruins. B, e aquilo é a Série B. Aí na quarta-feira, teve um jogo do Inter... Aquele é com pior que a Série B, Zé. Hã? Aquele jogo é pior que a Série B. Mas eu estou usando o exemplo assim para criar o estereótipo, para ter o estereótipo. Eu Aí na entendi, mas quinta, é um na horror quarta-feira, Pedrão, a gente teve no Beira-Rio Inter e São Paulo. Um jogo que a gente, claro, viu defeitos, mas foi um jogaço, foi um grande jogo. Ali tá diferente. A Série B
é aquilo de terça. E a Série A é aquilo de quarta. E tu pode botar o clube que tu quiser. Se tu pegar, pode botar o Grêmio na Série A e o terça. Inter na B. Tudo pode. É definição. Jogo de Série B, já é um horror. E jogo de Série A é bom. Pode ser. Tanto na terça como na quarta. Olha aqui, ó. Tanto na terça como na quarta. Eu vou tomar o vinho Aurora Reserva. Claro. Aquele que já ganhou diversos prêmios. Reserva só no nome, vinho... né? Qualidade titular, né? Isso, claro, completamente titular. Porque é um vinho que entrega uma verdadeira experiência do melhor da Serra Gaúcha. E a dica é começar pelo Chardonnay, que recentemente ganhou medalha de ouro na França e em Portugal. Aurora Reserva feito para você, que nos leva para o intervalo comercial. Vou te oferecer Aurora Gran Reserva, meu grande amigo, extraordinário amigo Alex Bagé. Mas tu tem que me entregar, né, Pedro? Que tu tá me oferecendo, mas não chegou lá ainda, né? Ah, não chegou. Diz o horário que eu passo lá na mansão. O carteiro, foi o carteiro que não chegou. Tá. Bom, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação. Estamos de volta, este é o Sala de Redação. Com você, e temos Inter e Atlético domingo. E uma curiosidade que eu tenho, José Alberto Andrade, é saber o que o Cuca pode fazer diferente depois de tudo aquilo que o Turco não conseguiu fazer. Não precisa fazer muito, Pedro. O time do Atlético, ele não me parece que ele estivesse tão desorganizado assim. Ele estava rendendo menos do que fazia com o Cuca. Então o Cuca já conhece boa parte, praticamente todo o elenco, sabe a maneira de fazer esse elenco do Atlético jogar, então é um simples apertar de parafusos que o Mohamed deixou desapertar e não soube dar o jeito. Eu tenho a impressão que essa volta do Cuca, não que o Atlético vai jogar exatamente igual ao que jogava no ano passado, mas algumas coisas que foram pontos fortes do Atlético na temporada passada, e o Atlético encantou a todos nós, o Brasil inteiro vibrou, exceto a torcida do Cruzeiro, o Brasil inteiro gostou da performance do Atlético no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então, eu tenho a impressão que o Atlético é muito perigoso nesse jogo de domingo, mais até do que já seria naturalmente. O Atlético, ele fez... É engraçado isso, né? Mas os movimentos do Atlético no mercado mostram que o Atlético oxigenou o vestiário, mas ele não mexeu no time, né, Zé? Isso. O time base... Porque o Júnior Alonso sai, uma das maiores vendas do Atlético, vai pro Krasnodar da Rússia, fica 2 meses lá, estoura o conflito e ele volta. Então, um cara que saiu, mas não saiu. O Guilherme Castilho, por exemplo, até eu citei isso na coluna hoje, é um cara que o Inter sondou, o Grêmio tentou, e ele foi destaque do Juventude ano passado no Brasileirão, mas ele volta pro Atlético e ele não tem espaço. Agora o Atlético vendeu ele, foi a maior venda do futebol, a maior compra de um jogador do futebol cearense, 8 milhões por 60% dos direitos. O Guilherme Castilho está indo pro Ceará. E esse é um jogador que poderia figurar aqui em Porto Alegre, mas no Atlético não teve espaço. O time do Atlético ele é basicamente o mesmo, mas ele consegue agregar jogadores como o Gemerson, como o Otávio, volante que o Rodrigo Caetano tinha tentado aqui no Inter, o Ademir, destaque do América, o Pavon, o Pedrinho. O Ademir é muito bom jogador. O Pedrinho, que era do Corinthians, o Pavon do Boca, e o Allan Kardec, que é o 9 de área. O Atlético buscava esse cara desde a saída do Diego Costa, e o Allan Kardec tá vindo da China e tal, 33 anos, mas o Atlético ele mexeu muito no grupo, mas não mexeu no time. O Cuca vai encontrar basicamente o mesmo time com o qual ele ganhou, olha só, o Brasileirão e a Copa do Brasil, não é pouca coisa, né? Pois é, e o Inter tem a volta dos seus laterais, mas tem o problema que o Moledo, que o Mano gostaria de aproveitar, não vai poder jogar. E aí, como é que tu tá vendo o Inter para esse jogo tão complicado? Jogo duro, Pedro, jogo duro. Vai pegar um adversário que tem qualidade. Agora é o Beira-Rio, né? O Beira-Rio pode ajudar, pode ser o diferencial. O problema do Inter está localizado no meio-campo. Eu não sei como é que o Mano está pensando em formar o meio-campo para enfrentar o Atlético. O Atlético é muito forte ali. E eu espero que ele não cometa o equívoco de jogar com 2 pelo lado do campo e mais o alemão. Não, esse é o jogo de povoar o meio-campo. Ou tu ganha ou tu perde ali. Ali. O forte do Atlético é ali. São os jogadores que abastecem o Keno, abastecem o Hulk, né? Tem um jogador, o Nath Fernandes, que é muito bom jogador. Um dos volantes se solta, também chega na frente.
E defensivamente, com os dois volantes, o Atlético fica muito forte também. Então o Inter vai precisar ganhar esse jogo num local aonde eu não sei o que o Mano pensa em fazer, que é o meio-campo. Quem é que ele vai colocar ali? Edenilson, Gabriel, quem mais? Quem é que vai armar? Gabriel, Edenilson, o Maurício, que deve jogar. E o Depena. E o Depena, exatamente. O Maurício é muito pouco. Quem tá perdendo espaço... Mas é o que tem, né? Espaço não, por essa estratégia de povoar o meio-campo, que o Guerrinha tá falando, e parece que o Mano tá também encaminhando, quem tá saindo do time, daí ele tem que ser na frente, né? É o Pedro Henrique. Fica aquela não a utilização dos dois, do Pedro Henrique e do Wanderson, para colocar o alemão com o Wanderson. O Wanderson não tem ainda condição física aceitável, a menos que ele tenha treinado bem e tenha voltado bem, mas lá contra o Palmeiras ele não se mexeu em campo, né? O Pedro Henrique, o campo tá escalando ele, né? O campo tá colocando ele como titular. O Wanderson, eu acho, eu discordo um pouco do Guerra nesse ponto do meio campo, porque eu acho que é possível sim jogar e ser competitivo com os dois do lado, porque esses dois do lado, eles têm uma entrega muito grande, eles são caras que fecham espaço, eles voltam para marcar por característica dele, né? A gente viu a Chape jogar com o Grêmio, e não estou comparando os dois times aqui, cada um com a sua régua, mas a ideia de jogo da Chape foi exatamente essa. E a Chape se defendeu muito bem contra esse Grêmio. E quando teve a bola, aí ela teve mais gente no ataque. Dá para jogar com o Pedro Henrique e com o Wanderson dos lados. Mas o Wanderson tem a situação física, eu não sei se ele tá bem. Quando se defende, Guerra, tu te defende no 4-4-2. Mas o Internacional não tem que se defender, o Internacional tem que atacar. Não, mas em algum momento se for para defender, se for para defender, eu tenho a fórmula. Edenilson, Gabriel, Lisiero e Johnny. Tá, vamos se defender. Vamos se defender. Tá, então vamos pegar teu raciocínio. Tem que atacar. Claro que tem que atacar. Não, eu tô usando teu raciocínio. Claro que tem que atacar. Eu concordo contigo, ele tá jogando em casa. Exato, mas então o Wanderson e o Pedro Henrique tá desenhado para isso, né? Não. Um dos dois e mais o alemão. Não tá desenhado nada. Um dos dois mais o alemão. Nessa eu fecho com o Guerra pelo seguinte, Léo. A Chapecoense jogou 11 contra 10. Não, eu tô a menos falando que nós sabemos, a menos que não, eu tô dizendo a estratégia de jogo, 11 contra 10. Mas agora 11 contra 11 com o Atlético, tu vai ter que se defender. Guerra, mas não tu vai ter que armar. Não, eu não peguei eu peguei o jogo da Chape, até os 30 minutos deu para ter uma boa amostragem, pela ideia de jogo que o técnico usou. Ele usa dois caras de lado, que quando o time recompunha, o centroavante e o meia, como geralmente fazem os times, eles marcavam a saída e esses dois ponteiros vinham para fechar com os caras do meio campo e faziam duas linhas de 4. Quantos gols fez a Ponte nessa estratégia, o Chapecoense nessa tese aí? Nenhum. Não, mas então tem que fazer gol, tem que ganhar. Não, mas eu tô te falando da ideia. Mas não adianta. É só a ideia. Vamos pegar só a ideia do jogo. Léo, esse jogo internacional, se quer sonhar com alguma coisa, tem que terminar com 3 pontos. Se o Internacional perder, o Internacional complica a sua situação via brasileiro para chegar na Libertadores. Complica. Mas depois ele tem o Ceará. Não, eu sei que ele tem a Ceará. O Fluminense também tem o Ceará. O Bragantino também tem o Ceará. O Atlético Paranaense também tem o Ceará. Todos têm o Ceará, todos têm o Juventude, todos têm a mesma coisa. Então, esse é o jogo que tu precisa fazer os 3 pontos. É dentro da tua casa. Agora, para te fazer os 3 pontos, tu tem que ser um time equilibrado. Onde é que tem o equilíbrio de um time de futebol? No meio do campo. Ali. Tu tem que defender bem e atacar bem. Agora, olha, eu não estou colocando em dúvida se vai defender bem, até acho que tem capacidade para isso. A minha dúvida é se vai atacar bem. Por quê? Porque falta alguém para armar. O Maurício, não, vamos parar. O Maurício ia faltando 10 minutos para fazer uma correria. Eu montaria, Zé, Guerra, um sistema... com um meio campo com 3, Gabriel, Edenilson, tá? Gabriel, Edenilson e Depena. Dos lados, Wanderson e Pedro Henrique, na frente o alemão. Porque aí tu tem um meio campo com caras que marcam, que é consistente, e quando tu recua, tu pode até marcar daqui a pouco, Zé, num 4-5-1. Mas aí esses caras te permitem isso. Mas aí é que eu entro. Tu tem um ataque para um tempo só. Nem o Wanderson, nem o Pedro Henrique e nem o alemão, esses jogadores têm capacidade. Eu ando meio paranoico com capacidade física. Não, exatamente. Então, e aí é o seguinte: se tu tiver que trocar, antes de tu trocar 2 desses aí, tu já tem um prejuízo enorme, porque o elenco do Inter não oferece.
e tu tem toda essa exposição de meio campo que eu concordo com o Guerra, sabe? Então tem a questão tática, mas eu vejo pela questão física. Se o alemão, se eles tivessem uma capacidade física um pouco, não sei se melhor, eles estão bem, o Wanderson voltando de parada, o Pedro salienta bem, mas se esses jogadores começarem o jogo, tanto é que o Mano outro dia, o Mano rechaçou, foi pergunta minha, eu perguntei para ele, dá para pensar isso para começar? Ele disse, não, mas eu tenho o Pedro Henrique faz jogada pelo meio, na verdade eu perguntei, Wanderson e Pedro Henrique juntos. Ele excluiu o alemão na resposta, ele não falou no alemão, porque ficou claro, ele excluía jogar com os 3 atacantes avançados. Jogaria com 2 de movimentação. Exatamente. Agora, talvez a novidade seja os novos contratados criando alguma chance. Agora, eu vejo que o Inter, com esses 3 jogadores, é legal. Se botar, vai ser um avalanche, vai tentar sufocar o Atlético. Mas é jogo para meio tempo. Tu pode fazer 2 gols e depois ter que penar na segunda etapa. Aí tu vai ter que fazer troca, vai ter que fazer ajuste. O que me preocupa... E não tem grupo para isso, pelo menos eu acho que não tem. O que me preocupa, Pedro, é que, só para completar, quando o Mano puxa o Depena pro lado para marcar a subida do lateral, e se for Mariano, se for Guga, são caras que sobem muito, e quando tu puxa o Edenilson para a direita para marcar a subida do Arana, o teu eixo de jogo muda. O teu eixo de jogo passa a ser correr atrás do cara que tá te atacando e não tu atacar o cara. O que me preocupa no Internacional em relação a esse jogo, que eu também acho que o Inter tem que ganhar, é que a prova de fogo dos 4 jogos que o Inter teve, o Atlético Paranaense lá, o São Paulo, o Palmeiras e agora o Atlético Mineiro, até agora o Inter contabilizou 2 pontos. O Inter está perdendo espaço, o Inter não está no G6 hoje. E se perder para o Atlético, outros estarão ganhando na rodada e o Inter vai ficar mais longe disso e vai começar a perigar, inclusive classificação para a Copa Libertadores da América. Nós falamos Isso outro é que dia. me preocupa. Esse bloco da disputa de vaga, ele é duríssimo, né? Porque tu vai pegar ali pelo menos 6, claro, daqui a pouco um dos que tá na frente vai ganhar a Copa do Brasil, vai abrir uma vaga, mas daqui a pouco tu entra numa pré-Libertadores, tendo que fazer mais jogos, aquela coisa toda. Só que se tu ganha de um Galo, por exemplo, aí vem a história da moral, né? Porque aí tu ganha de um que não é de um dos favoritos a qualquer competição que ele possa jogo disputar. Que vale mais do que 3 pontos. É aquela famoso clichê do futebol, é um jogo que vale mais do que 3 pontos, porque ele está incluído ali o dentro e fora de campo, ele está incluído tu testar os teus jogadores contra adversários de altíssima qualidade, ele está incluído o aspecto motivacional, ele está incluído o fator casa. Aquela história de no campeonato de ponto corrido, tu não pode desperdiçar ponto em casa, né? E já desperdiçou contra alguns que não deveria ter desperdiçado, né? Bagé, o Inter tem um ponto, se a gente for olhar as grandes campanhas do Inter, o Inter do Odair lá em 2017, eu acho que chegou a 80% de aproveitamento no Beira-Rio, é o ano que estava voltando da Série B, 2018, né? 18, isso. E o Inter fez 80%, e aí, claro, ele não conseguiu manter esses 80%, mas nessa temporada, isso diz muito, esse número, se tu interpretar bem, ele diz muito do DNA do time. Nessa temporada, o Inter é só a 11ª campanha como mandante. O Inter tem 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Aqui empatou muito, né? Uma das vitórias é aquela contra o Fortaleza. Aí é que entra a qualidade. Tu menciona a Guerra isso, né? Da importância do Beira-Rio e tal. Tem a qualidade. Eu acho que a ideia de jogo também, Guerra, de tu ter uma dificuldade de ser mais propositivo, de tu encontrar mais caminhos para resolver os jogos. Mas o tu Inter não tem tem a essa capacidade dificuldade. não tem a qualidade para isso. Mas o time do Odair O Internacional é um time que tem que jogar muito mais no erro do adversário do que nas suas virtudes. O Nacional não tem armador para esse jogo agora. Não tem. Vai para um jogo contra um dos candidatos ao título, que ele precisa dar o troco porque perdeu na estreia fora de casa, então agora é hora de trocar pontos com o Atlético. O Inter vai o quê? O Inter vai depender do quê? O Inter vai depender da jogada pessoal, da velocidade, de um lance diferente do alemão. Vai depender disso. Ah, mas vai ter toque de bola, vai envolver o Atlético? Não, tire isso da cabeça, não vai. Não vai, não tem bola para isso. O Internacional pode ganhar no upa-upa. Isso sim, isso pode ganhar. Com o rugido do Beira-Rio pode ganhar. E o Atlético também, o Atlético motivado, com o Cuca começando. Eu estou achando que a Sul-Americana é mais tranquila. Eu vi o São Paulo ontem, olha, o São Paulo é de chorar de ruim. É de chorar de ruim. O São Paulo ganhou do América Mineiro, mas poderia não ter ganho. Perdeu um pênalti o América, né? O pênalti, o cara perdeu o jeito que ele bateu, meu Deus, né? Deixa eu falar pra vocês. Treinado pelo Mancini, né? Deve treinar aqueles pênaltis sempre.
O Mancini treinou bem, o cara que bateu mal o pênalti. O Mancini é um grande treinador. Já ganhou do Inter nos pênaltis. Já ganhou. Lá no Paulista. Já eliminou e foi campeão da Copa do Brasil. No jogo aquele que o juiz se borrou perna esquecem. abaixo, né, Pedro? Segundo o narrador. Então. Isso. Falar em juiz, aquele de Atlético, de Flamengo e Atlético Paranaense, ele agora vai ficar como a gente, ele vai ficar assistindo. Pois é, né? O áudio do VAR é uma... Luiz Flávio Oliveira. Ele foi o dia não do Luiz Flávio Oliveira. Ele errou demais. Ele tem erro assim, varejo, atacado. Mas o áudio do VAR... Mas o VAR também, né? O VAR deu bola nas costas dele. Não, a última frase do rapaz do VAR, não vou chamar de árbitro, o rapaz do VAR, a última frase é o seguinte: parabéns pela decisão. Aí o cara que tá lá dentro de campo, ele pensa a expulsão, o cartão, cartão amarelo que não vira vermelho, é protocolo do VAR. Contra o Brusque, chamado ele expulsado do Arrascaeta. Contra o Brusque, o mesmo Luiz Flávio deu um cartão amarelo num lance muito parecido, que o jogador do Brusque quase tira do jogo o Biel. Ele pisa, ele sai correndo atrás e pisa no protocolo do VAR, chama e expulsa, ponto. Sabe que o lance pra mim o mais escandaloso daquele jogo é o do Gabigol. Porque o Gabigol, ele sofre a falta e o Fernandinho vai levar o amarelo pela Tranquilo, falta. tática. Aí o Gabigol revida a falta com um empurrão. Amarelo pro Gabigol. Aí o Gabigol dá um pontapé, cara. Mas aquilo é um pontapé. Pra mim, os outros lances discutimos, a expulsão do Arrascaeta, acho que tinha que ser. Foi pênalti do Fernandinho, ele tira a camiseta do cara. Pois é, mas eu fiquei na hora na dúvida, por exemplo, se aquilo ali deslocou o jogador. Preste atenção sobre esse lance do Gabigol no Fernandinho, tá? Leonardo Gaciba, né? Que hoje é comentarista lá dos canais ESPN e até bem pouco tempo era o mandatário da arbitragem no Brasil. Era o chefe. Não vejo o Gabigol acertar um pontapé, mas acertar canela com canela. Quase enganchar com a perna. Não é uma agressão, é uma atitude hostil. Se eu fosse árbitro de vídeo, respeitaria a decisão de campo. Tá aí. Meu Deus. Tá bom. E eu vou respeitar o seguinte, tá? A Cooperativa Santa Clara é a marca de lácteos mais lembradas pelos gaúchos na pesquisa Marcas de Quem Decide. Há 110 anos fazendo tudo para você fazer melhor. Boa Vista Country Club... Conheça o lançamento da Cirela Goldstein, uma vista inacreditável. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com suíte, visite o decorado, Rua Azevedo Sodré, esquina com Anita Garibaldi, saiba mais em cirela.com.br. KTO.com, onde a diversão acontece, Galeto de Paolo, alegria à vontade. Intervalo comercial e voltamos em seguida para a última parte do programa e vamos passar para a apresentação do Gaúcha Mais. Deixa eu só fazer aqui o registro. A Top of Mind, Kelly Matos. Certo? Quer mais? Não, mas eu quero só fazer o registro. A gente falou da arbitragem. Que troca da guarda vai ser? Dois Top of Mind. Top of Guarda. É o seguinte, a gente falou da arbitragem, é bom citar o nome do senhor VAR, né? Luiz Flávio de Oliveira era o árbitro, Wagner Riuei era o árbitro de vídeo que participou da lambança. Do Arrascaeta não tem explicação, hein, Pedro? Bom, eu não vi o jogo do Fortaleza ontem, mas disse que foi também... o impedimento? Foi muito complicado. O impedimento foi aquele das linhas de um fio de cabelo. Eu estou esperando o Jory para perguntar por que esse árbitro que vai para a Copa, ele não apita mais no Rio Grande do Sul. Ele apita, ontem ele apitou Fortaleza lá, ele apitou... O Wilton Pereira de Sampaio. O Klaus. Não foi o Wilton. O Wilton apitou São Paulo. Eu estou falando Fortaleza. Não, o que apitou foi o Klaus. O Klaus não vem a Porto Alegre. Eu dei naquele jogo com o Inter e Flamengo lá, ele nunca mais botou os pés aqui. Pô, ele é juiz de Copa do Mundo, aqui não tem perigo, tem churrasco, é coisa boa, por que ele não vem aqui? O jogo do Flamengo aqui do Maracanã, Fandango, e tá dando bronca com ele, todo jogo tá dando bronca com ele. Ele tá virando o Rafael Caos. Isso. Voltamos logo depois do intervalo comercial, depois desta frase medonha. 3 minutinhos. Quem deverá ser o centroavante titular do Internacional, na sua opinião? Alemão, 61,4%, Michael, 22,9%, Brian Romero, 15,7%. No YouTube, o alemão tem 77%, o Michael, 10% e o Brian Romero, 11%. Portanto, a preferência é pelo alemão, viu, Diogo? Pedro, antes do alemão, se tu me permite, Pedro, só para não deixar passar... Não é com relação à Internacional. Eu concordo, entendo o torcedor do Inter. Eu acho que o alemão fez por merecer no campo uma chance de
tentar ser titular do Inter mesmo com esse monte de centroavantes que o Inter está contratando. E acho que até o Inter faz bem em contratar, tem que dar opção. Então acho que está certo o torcedor. Eu disse isso no começo do programa alemão. Mas eu queria dar uma informação aqui de bastidores, uma fonte no Grêmio me disse que o ex-presidente Paulo Odoni foi sondado para ser candidato a presidente. Que no começo ele não gostou muito, achou que não, mas assim, mais recentemente ele já está admitindo a hipótese, assim, sabe, brilhou o olhinho de um dirigente que já foi hegemônico no Grêmio, enfim. Nome, uma pessoa forte, enfim. E esse caldeirão que está político, o Grêmio, né? Essa política, o caldeirão que está o Grêmio agora é um nome. Brasinha mandou me dizer que já tem 10 conselheiros apoiando ele. O Brasinha quer ser candidato. Paulo Odoni ou ele? Vai precisar demais, hein, Brasil? Ele, Brasil. Ele, o Brasinha, tá. Ele, Brasil. Não, mas o Paulo Odoni tem uma história muito interessante no Grêmio. Ele é um candidato respeitável. Ele é o presidente, inclusive, da construção da arena, né? Sim. Depois questionou, o presidente Koff mudou o contrato. Ele é o presidente que, da última vez que o Grêmio jogou a segunda divisão, aflitos, ele não só leva o Grêmio para a primeira divisão novamente, como depois ele administra a sequência do Grêmio que vira, em 2 anos, vice-campeão da América. Potencializou o quadro de sócios naquele momento complicado. E, tem histórico, e né? com a figura importante. Esse dia eu estava falando nele aqui na redação, lembrando para os mais jovens, ou citando para os mais jovens e lembrando com os mais antigos, a figura de Túlio Macedo. Sem dúvida. O homem do condomínio de credores. Criando o condomínio de credores, que foi uma coisa assim, que facilitou a vida do Grêmio por anos. Resolveu um problemão. Eu tenho muita saudade falo com muita como é que é, com muito pesar, assim, toda vez que eu lembro do saudoso Dr. Túlio Macedo, um homem que acabou não sendo presidente do Grêmio, mas que tinha uma devoção ao clube, uma competência como dirigente bem interessante. Aquela foi uma baita ideia, né? O Túlio Macedo tem uma passagem que eu acho das maiores da história do clube. Trabalhista que o Túlio Macedo, na Batalha dos Aflitos, ele estava em Porto Alegre, ele assumiu a presidência, ele era o presidente em Porto Alegre, ele era vice do conselho de gestão, e ele, em Porto Alegre, ele saiu da casa dele e foi assistir o jogo na sala da presidência, no Estádio Olímpico. Isso é show de bola. Sabe? Isso tu pode dizer, e daí lá estava sozinho, tinha TV, era confortável. Não, mas sabe a simbologia que tem para ele? A simbologia que tem isso aí, para quem conheceu clube, né? o Dr. Túlio, nossa senhora. Então, eu tô lembrando só aquela situação daquela gestão do Paulo Odoni. Muito bem, vamos lá para o encerramento do programa. A nossa Top of Mind está aí com vocês já, não? Ao lado do Diogo, para Topíssima. avisar o pessoal das imagens. Primeiro, parabéns, tu está ficando cada vez mais importante, cada vez mais sendo notada pela população do Rio Grande. Kelly Matos, vamos aplaudir a Kelly Matos, por favor. Ah, meu Deus. Boa. Só falta cantar agora, Pedro. Rainha, a tua vida melhorou depois que tu conheceu o Gabardo, hein? Top of Mind. A dele melhorou, porque a Top of Mind sou eu, né? Boa, Kelly, boa. Isso aí. Parabéns. E ele tava bonitão lá ontem, né, Pedro? Não tava? Tava bonitão e comportadinho, né? Quanto é que custa o aluguel daquela roupa que ele tava? É uma boa pergunta, porque o gringo é mão de vaca, viu, Guerrinha? Ele é mão fechada. Eu me sinto muito feliz de, ao lado de Diogo Olivier, ter sido um entusiasta, um fomentador. Desde o começo. É verdade, isso é verdade. Se existisse KTO para casamento... vocês foram comidos? Guerrinha, eu tava milionário. Eu produzi. Primeiro dia eu falei, pode apostar. Eu vou na contramão. Pelo passado do Gabardo, eu não teria indicado. Por isso que eu, se tivesse KTO de casamento, eu ia estar Eu indiquei. Mas até isso a Kelly reorganizou. Eu indiquei. Comigo é ajuste fiscal, né? Eu indiquei porque eu sabia que ele tinha um potencial de presente e futuro interessante. Lembro de um desfile do Gabardo que eu produzi em Iauaim. Naquele jogo do Grêmio. Dos Emirados, isso. E eu fiz. A gente tava lá. Tava tudo, as mulheres do programa, era tu, quem era mais? Carolina Bahia. Tava tudo elogiando o Bertoncello. Eu disse, para aí. Esse é menos. Eu jogo. Esse é outra geração. Esse é um casquinha. Esse é o herdeiro. Eu vou com os cascudos. E diz assim, Gabardo, desfila, nós estava no vídeo. É verdade. Desfila aí, Gabardo. O Gabardo desfilou, acabou tudo. Ganhei de lavada. Só tem um adjetivo para definir a vida pregressa de Eduardo Gabardo. Patife.
Kelly Ele Matos. chamou assim ontem mesmo. Sala de redação. Mas eu está quero dizer, terminando. Pedro, o Bertoncello agora virou chefe, ficou mais Agora ele é bonito, gestor, assim. tá Não usa mais camisa, você vê que não usa mais camiseta, Pedro, só usa camisa social. O Thiago Cerqueira, A né, que não lista pode é do esquecer. Bertoncello, do Toiga é muito Thiago bonito também. ou do Léo Não, Acosta? De quem é a lista? Do Mineiro. Não, a lista é do Mineira. Ah, é do Thiago. Carinhosamente eu chamei de pão de do queijo. Gabardo. Parece Como é o que- Mineiro... como é- a como é que lista tá é o minha andamento? e do Gabardo. O Mineiro Como é que tá tá na o nossa lista. Como é que só tá o que eu andamento, adianto. Bagé? Eu Guerra, atualizei eu me interessa. ontem. Atualizou? Eu tinha uma informação equivocada, Pedro, e peço Ué? desculpas. Porque eu disse que faltava só um Pix, faltar 2. Opa! Tem 2 Então, em vez de 12, vai 4. Não, mas 12 estão garantidos. Mas tem 12 um estão outro. garantidos. Mas você tem um Pix alinhavado aí. Tem um Pix aqui da mesa, aqui do 10 estúdio, é o Zé Alberto tá garantido, né? Eu tenho interesse. Eu tenho interesse nessa Gabardo tá lista. no Gabardo, tá Senhoras e senhores, o assunto é interessante, mas o Sala de Redação está terminando. Acabou. Ô, Tá? Pedro, o prefeito virtual não está aqui no estúdio hoje porque ele está Tá em audiência. circulando pela cidade Tá em audiência. para testar o 5G. Bah, eu ontem estava no mesmo ambiente onde estavam Estão os testando, prefeitos, virtual e o real. E o real. Ontem tive com o prefeito real e tive com o governador também, né, Pedro? Eles estavam lá no Top of Mind. O governador brincou comigo ainda porque eu estava de azul. Aliás, o Grêmio foi vencedor, né, na categoria de clube, de marketing. O Beto Carvalho recebeu o prêmio também. Então, parabéns ao clube pelo trabalho desenvolvido. Foi uma festa muito, muito legal. E o Pedro Ernesto foi um sucesso, E nós gente. ganhamos de novo também a rádio, né? É a Rádio Gaúcha. Rádio Gaúcha, RBS. Então todo mundo é top of mind também. A gente é Não, um pouquinho. e Rádio FM vamos também, pegar Grupo uma RBS partinha. e a Rádio A gente não é grife, Atlântida, que nem Pretinho Pedro, Básico, Kelly, o Fetter vamos estava lá. Foi muito bonito. O muito Mineiro trouxe o Bagé pra cá pro Bagé ser Top of Mind. E vai ser. Vem aí, Kelly Matos. O Gaúcha. É top of mind. Tchau, fui. 2h32, 2h33 já. 2h33.